Galera cascateira, meus bons de bola, salve, salve, Daniel Ban na área de novo, para falar de futebol brasileiro, para falar dos times do Rio, para falar desse campeonato nosso que chega numa fase aguda e também, lógico, para falar do Vascão, que ontem mostrou aquele bando de frouxo de Nutelas do Botafogo, como se ganha de time ruim e de time pequeno. O Vasco pegou esse Cuiabá lá na casa deles e se impôs. Primeiro, evidentemente que no primeiro tempo o Vasco fez um jogo de neutralidade. O Cuiabá também, um time bem ruim, não conseguiu furar os bloqueios do Vasco. Então, na verdade, os dois times no primeiro tempo se neutralizaram, jogo 0 a 0, praticamente nenhuma chance de gol de parte a parte, mas na segunda etapa o Cuiabá voltou tentando pressionar o Vasco, tentando buscar o gol, né? Chegaram a colocar a bola na trave, mas aí quando o Cuiabá sai para atacar, ele também deixa espaços. E aí o Vasco, que tem o Gabriel Peck, que tem jogadores realmente decisivos e que tem coragem, ao contrário desses Nutelas aí do Botafogo, então o Vasco aproveitou essas brechas para marcar o seu gol, né? Numa jogada que teve um impedimento ali analisado, né? De acordo com o VAR, posição do Sebastião Ferreira era legal, né? Ele que chuta primeiro e depois o Peck no rebote faz o gol. E daí em diante, o Cuiabá vai com tudo para cima do Vasco, o Vasco recua, né? O Vasco baixa o bloco e se defende, e depois, no final do jogo já, o Aureliano, que já tinha perdido o contra-ataque, hein? Aureliano, hein? Que já tinha perdido um contra-ataque por ser muito fominha. Depois, de novo, ele foi fominha, mas dessa vez ele foi muito bem, porque ele passou ali por 4 jogadores do Cuiabá, se eu não me engano, ficou cara a cara, fez o gol e decretou a vitória do Vasco. Assim, o Vasco sobe para 34 pontos, continua na zona de rebaixamento, mas agora o Vasco está só a 3 pontos dos times que estão acima dele na tabela, que são Cruzeiro, Bahia, Santos. Então, o Vasco, igual eu falei, se perdesse, porque aí o Cuiabá daria aquele salto ali na tabela e o Vasco ficaria lá enterrado com 31 pontos. Então a vitória foi fundamental para o Vasco reagir, para o Vasco ainda tentar sair desse buraco em que se encontra. E também é muito importante, né? O Vasco fez 2 jogos seguidos aí no centro-oeste do Brasil, né? Pegou o Goiás e pegou o Cuiabá e voltou com quase 6 pontos, hein? Só não voltou com 6 pontos porque no finalzinho do jogo lá contra o Goiás, o Vasco, né, depois da expulsão do Verratti, o Vasco deu um mole ali, o Vasco afrouxou um pouco as linhas e aí deixou o Goiás empatar. Mas o Vasco, nessa situação, 2 jogos fora, buscar 4 pontos, foi muito importante. Então, parabéns ao Vasco aí, que reage, que luta e que agora vai enfrentar o próprio Botafogo na segunda, às 19 horas, hein? E, ó, pessoal, desse jogo aí, ó, eu não posso falar nada, porque o Botafogo, ele pode chegar nesse clássico, atropelar o Vasco. Se ele jogar o que ele jogou no primeiro tempo contra o Palmeiras, ele atropela o Vasco. Mas se ele jogar o que ele jogou no segundo, aí quem passa o trator é o Vasco. Então o jogo, assim, totalmente aberto. O Botafogo pode perder a liderança já nessa rodada, ou pode até ampliar a liderança. O Vasco pode melhorar a situação dele de tabela ali, de repente sair da zona, ou pode se enterrar ainda mais nela. Então, assim, pessoal, totalmente imprevisível o que pode acontecer nesse clássico, embora a distância entre os dois times na tabela seja abismal, mas também abismal é o comportamento desses pipoqueiros do Botafogo que perdem um jogo ganho como esse contra o Palmeiras. E pessoal, então vamos seguir para falar também aqui do Flusão, que amanhã o Flusão entra em campo para fazer a final da Libertadores, o jogo mais importante da história do Fluminense. Eu acho que os tricolores, os jogadores do Fluminense que vão entrar em campo amanhã, eles precisam entender isso. É o jogo mais importante da história do Fluminense, porque se o Fluminense ganha, é o maior título da história do Fluminense, fora o Mundial que ele vai disputar caso vença. Então, os jogadores precisam estar imbuídos de que não pode perder na vontade, não pode perder na disposição, não pode perder na raça, não pode perder na questão física. A única coisa que é admissível o Fluminense perder é na bola, porque o Boca não é um grande time, ainda mais para quem conhece a história do Boca, mas é um time que tem lá suas qualidades. Então, se o Boca se acerta, se o Boca resolve jogar bola, se 2, 3 ali do Boca resolve fazer uma partida individual espetacular, e aí os caras ganham, tudo bem. Agora, o que o Fluminense não pode perder é na vontade, é na raça, é na determinação. É isso que aquele Maracanã que estará lotado amanhã não vai admitir. Mas esses jogadores do Fluminense, eles têm brio, eles têm vergonha na cara,
eles têm raça, isso eles têm, né? Até porque o primeiro ali que pipocar, no Fluminense, se pipocar, já vai tomar um tapa na cara do Felipe Melo. Então acho também que pelo vestiário que o Fluminense tem, não é admissível pipocadas como, né, já citamos aqui, né, que esses frouxos aí do Botafogo me aprontaram na última quarta-feira. Mas o Fluminense é diferente, o Fluminense vai pra cima e eu, assim, só achei feio, né, o Fluminense abandonar o brasileiro, perdendo a chance de utilizar esses jogos do brasileiro para se preparar para essa final. Então, uma crítica que eu faço aqui ao Fluminense e mantenho. Mas o Fluminense, eu tenho certeza que vai muito focado para essa final. Tem um grande time, tem um grande grupo. Então o técnico realmente consegue extrair desses caras o que eles têm de melhor. Então eu acredito que o Flusão vai ganhar sim. E não vou muretar, hein? Não vou muretar. Meu palpite aqui é 2-1 para o Fluminense, né? O Fluminense abre 2-0, depois dá aquela murchada, depois dá recua um pouco, começa a ficar um pouco mais defensivo, e aí toma um gol do Boca, sofre no final, mas vence por 2-1 no tempo normal, né? Esse é o meu palpite. E é isso, pessoal. E assim, vamos deixar para falar do Flamengo também, quando tiver a rodada aí, né? Porque o Flamengo perdeu pro Santos, né? O Tite ainda tem que encontrar a melhor forma desse time do Flamengo jogar. Está claro, né, que o Tite não fez mágica nenhuma, que aquelas 2 vitórias que o Flamengo conseguiu logo de imediato foram porque eram times de Z4, né? O Cruzeiro. Esqueci a primeira vitória, tá, pessoal? Esqueci a primeira vitória do Tite. Foi contra o Cruzeiro e a segunda contra o Vasco. Então, times de Z4, então, logicamente, que o Flamengo tem um elenco muito forte para enfrentar essas equipes que estão lá embaixo na tabela e, naturalmente, conseguiria vencer. Mas agora, com as 2 derrotas, ficou claro o seguinte, que o Tite não vai fazer milagre, embora ele vá fazer um trabalho bem melhor do que o do Sampaoli, mas tem que dar tempo. Então, vamos aguardar aí também o Tite e a expectativa do Flamengo, evidentemente, já que ele perdeu para o Santos e isso tirou um pouco a possibilidade do Flamengo lutar pelo título, mas o Flamengo tem que tem que conquistar essa vaga direta para a Libertadores, sim, é obrigação, e acho que é nesse sentido que o Tite vai trabalhar, vai arrumar o seu grupo, então é isso. E assim que esses jogos da próxima rodada acontecerem, tendo essa final também no Maracanã, né, que vamos acompanhar aqui, depois traremos todas as informações, todas as repercussões, as nossas impressões. Vai ter live, tá, pessoal? Vamos fazer live domingo com os integrantes e talvez o novo integrante cascateiro também esteja presente, né? Palmeirense, esse integrante aí. Então é isso, turma. Então, no domingo, ainda vamos definir o horário, mas vamos tentar fazer uma live aí, tá? Reunindo aí os integrantes. Quem sabe Edu, né? O Edu que tá meio sumido. Quem sabe Edu apareça aí agora, campeão da Libertadores, para celebrar, para comemorar, né? Seria legal demais. Assim, pessoal, seria perfeito, né? Seria, assim, magnífico se terminássemos a temporada com o Botafogo campeão brasileiro, o Flusão campeão da Libertadores, o Mengão classificado para Libertadores e o Vascão livre do Z4. Mas, assim, eu não vou ser otimista, porque o próprio Botafogo não está se ajudando e não está me ajudando, né? Mas é o que eu gostaria, é o que eu gostaria, é a forma como eu gostaria de encerrar o ano. Mas, enfim, pessoal, então, são essas novidades, tá bom? Compartilhem o vídeo, tá? Se inscrevam no canal, é muito importante. Deem like, nos acompanhem lá no Cascateiros FC no Instagram e no TikTok, tá? Já estamos lá no TikTok, cascateiros.fc, aguardamos vocês lá, tá bom, turma? Então um grande beijo pra vocês e até a live, hein? Até a live, não, se bem que amanhã, depois do jogo, vamos fazer algum conteúdo aqui também, tá bom? Vamos ter a live no domingo, mas vamos ter conteúdo depois do jogo, né? E vamos estar aqui felizes falando do título do Fluminense, tá? Isso eu tenho certeza. Mas amanhã, então, nos acompanhe aqui, nos acompanhe nos nossos canais também no TikTok e no Instagram, tá bom, turma? Então um beijo pra vocês, tá? E até a próxima!